Há momentos em que o céu parece calado, como se o universo inteiro tivesse se recolhido em um profundo silêncio. E a alma humana, sedenta por respostas, olha para cima e se pergunta se Deus realmente está ouvindo, se ele realmente está atento, se o coração dele ainda se move ao som da nossa voz. Porque oramos com intensidade, clamamos com lágrimas, dobramos os joelhos até a dor atravessar os ossos. E ainda assim não vemos sinais, não ouvimos nada, não sentimos nada, apenas o silêncio que ecoa como um vazio no meio do peito. E esse silêncio incomoda, fere, confunde e parece até injusto, porque se ele é Pai, se ele é amor, se ele é tão próximo, então por que parece estar tão distante quando mais precisamos? Por que parece não responder quando mais clamamos? Por que deixa a alma se perder nesse deserto árido, onde nem mesmo uma gota de resposta parece cair? E nesse ponto, muitos desistem, muitos se afastam, muitos concluem que talvez Deus não os ouça, talvez ele não se importe, talvez a fé seja apenas um eco da nossa própria imaginação. Mas a verdade é que o silêncio de Deus é também uma resposta profunda, misteriosa, cheia de significados que só o coração que insiste em permanecer descobrirá. O silêncio de Deus não é ausência, não é indiferença, não é descaso, mas sim uma forma diferente de nos ensinar, de nos moldar, de nos conduzir por caminhos que não compreenderíamos se Ele nos explicasse em palavras audíveis. Porque há coisas que só podem ser entendidas no vazio. Há lições que só podem ser gravadas na ausência de sinais. Há maturidade que só nasce quando a terra do coração parece seca. E ainda assim, mesmo no silêncio, a semente da fé continua viva debaixo da superfície invisível, esperando o tempo certo para florescer. E esse tempo não é o nosso tempo. Não é o tempo da nossa ansiedade, mas o tempo da eternidade. E quem aprende a confiar no silêncio de Deus, aprende também a andar pela fé, e não por vistas. Aprende a descansar no invisível e a se firmar no eterno. Pense em Abraão, chamado para ser pai de uma grande nação, mas que caminhou anos e anos sem ver o cumprimento da promessa, com o ventre de Sara envelhecendo, com a esperança se desfazendo aos olhos humanos. E ainda assim, ele continuava caminhando. Ainda assim levantava altares, ainda assim invocava o nome de Deus. E mesmo quando o céu parecia mudo, o Senhor estava escrevendo uma história que nenhuma palavra humana poderia explicar. Porque o silêncio de Deus não é um vazio sem propósito, mas um processo de gestação do impossível. E talvez a tua oração não tenha sido respondida ainda não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está gerando algo em ti. Algo que só pode nascer depois de um tempo de espera. Algo que precisa amadurecer no oculto antes de vir à luz. E aqui é importante que você, que está ouvindo estas palavras, entenda que esse silêncio que tanto dói pode ser o lugar onde a sua fé vai se fortalecer. Pode ser o lugar onde sua confiança deixará de estar nas circunstâncias e se firmará apenas em Deus. E talvez seja justamente agora, nesse momento em que você mais sente ausência, que Ele está mais perto de você. Porque o silêncio de Deus não significa distância. Significa que Ele está trabalhando em uma dimensão que os teus olhos não conseguem ver. E se você crê nisso, eu quero te encorajar a continuar firme, a não desistir, a não se perder na escuridão da dúvida. Porque ainda que pareça que nada acontece, a promessa continua viva. E se essa mensagem já está falando com você, se de alguma forma toca o seu coração, eu quero aproveitar para te convidar a caminhar junto comigo nesse propósito. Porque este canal é um espaço onde a palavra de Deus é compartilhada com amor, com verdade e com profundidade. E quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, quando você comenta o que está sentindo, você não está apenas clicando em botões. Você está fazendo parte de uma família que cresce na fé, que compartilha a esperança e que leva a mensagem de Cristo a mais pessoas. Voltando à reflexão, precisamos entender que muitas vezes pedimos coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus, e Ele, em seu amor, escolhe não responder da maneira que gostaríamos.
porque a resposta que pedimos poderia nos destruir, poderia nos afastar dele, poderia nos aprisionar em algo que não cabe no plano maior. E é nesse ponto que o silêncio se torna também um ato de misericórdia, porque não é que ele não queira nos abençoar, mas ele não nos dará algo que nos afastaria de sua presença, mesmo que aos nossos olhos pareça bom, mesmo que a nossa lógica pareça justo. Porque ele enxerga além, ele vê o fim desde o começo. Ele sabe onde cada escolha pode nos levar. E por isso, o silêncio muitas vezes é uma proteção disfarçada, um cuidado que não compreendemos agora, mas que um dia reconheceremos como um ato de amor. Pense em Paulo, o apóstolo que clamou 3 vezes para que o espinho em sua carne fosse retirado, e não ouviu a resposta que desejava, mas ouviu uma verdade maior, que a graça de Deus seria suficiente, que o poder dele se aperfeiçoaria na fraqueza, e isso mudou completamente a perspectiva de Paulo, porque ele compreendeu que não era sobre a ausência de dor, mas sobre a presença da graça. Não era sobre Deus se calar, mas sobre Deus falar de outra forma, e talvez o que você chama de silêncio seja exatamente isso. Uma resposta diferente, uma direção que não veio como você esperava, mas que está te ensinando a depender da graça em vez da tua própria força. E é aqui que muitas almas se perdem, porque confundem silêncio com rejeição, confundem ausência de resposta com ausência de amor. Mas se você olhar para a cruz, verá que o maior ato de amor da história aconteceu no maior silêncio do céu, porque quando Jesus clamou, Pai, por que me desamparaste? Não houve resposta audível. E ainda assim, naquele silêncio, Deus estava realizando a obra mais poderosa de todas, a redenção da humanidade, mostrando que até mesmo o silêncio pode carregar o som da vitória. Por isso, não desista diante do silêncio. Não abandone a fé quando não ouvir a resposta. Não se entregue ao desespero quando o céu parecer mudo, porque Deus continua agindo, continua cuidando, continua escrevendo a tua história. E um dia, quando olhar para trás, você entenderá que o silêncio foi parte essencial da tua formação, que o silêncio foi o solo onde tua fé enraizou, que o silêncio foi a sala secreta onde Deus te moldou em silêncio para te levantar em glória. E quando olhamos para a vida de Jó, vemos um homem que conheceu o silêncio de Deus de maneira tão intensa que chegou a se sentar em cinzas, sem respostas, sem explicações, cercado por amigos que mais acusavam do que consolavam. E ainda assim, mesmo em meio ao silêncio, ele dizia que sabia que o Redentor vivia. Mesmo sem ouvir nada, ele se agarrava à certeza de que o céu não havia se fechado para sempre. E no final, quando Deus rompeu o silêncio, Jó entendeu que havia recebido uma revelação maior do que poderia imaginar. Porque às vezes não é a resposta que muda a vida, mas a presença de Deus que se revela no momento certo, mostrando que nunca houve abandono, apenas um tempo de formação no invisível. Também vemos Ana chorando diante do altar, pedindo um filho, sentindo a dor do silêncio, suportando a humilhação, a espera, o vazio. E quando parecia que Deus havia se calado para sempre, ela recebeu Samuel, não apenas um filho, mas um profeta, um instrumento poderoso que mudaria a história de Israel. E entendemos então que muitas vezes o silêncio de Deus não é um não, mas um ainda não, porque o que Ele prepara é maior do que pedimos, mais profundo do que sonhamos, mais transformador do que imaginamos. E Davi, quantas vezes clamou nos Salmos, perguntando até quando o Senhor se esconderia, até quando ficaria em silêncio, e mesmo assim continuava a louvar, continuava a cantar, porque a fé não se prova quando Deus responde, mas quando Ele se cala. A verdadeira confiança não se mede quando a oração é atendida, mas quando a oração parece ignorada, e ainda assim o coração insiste em adorar, porque o louvor no silêncio tem mais peso diante de Deus do que 1000 canções no dia da resposta. Talvez hoje você esteja nesse vale, talvez você esteja vivendo esse tempo em que o céu parece de bronze, mas eu quero te dizer com todo o amor de Cristo que o silêncio de Deus não é o fim da tua história. É apenas o capítulo
onde Ele está te ensinando a confiar de olhos fechados, a caminhar pela fé, a amadurecer na esperança e a descobrir que Ele não é apenas um Deus que responde. Ele é o Deus que está contigo mesmo quando não diz nada. E isso muda tudo, porque não é a resposta que sustenta, é a presença. E a presença nunca te deixou, nunca te abandonou, nunca te esqueceu. Por isso, não desanime. Não permita que a ausência de sinais roube a tua confiança. Porque o Deus que se calou por um tempo é o mesmo que em breve falará. E quando Ele falar, será tão claro, tão poderoso, tão transformador, que você entenderá que todo o tempo de silêncio valeu a pena. E que cada lágrima foi guardada, cada oração foi ouvida, cada clamor foi registrado diante do trono. Então hoje, eu te convido a levantar os olhos, mesmo sem ver nada, a levantar as mãos, mesmo sem sentir nada, a dobrar os joelhos, mesmo sem ouvir nada, porque o céu não se fechou, o Pai não te abandonou, e a promessa não morreu, e o silêncio que hoje dói será amanhã. O testemunho que edificará multidões, mostrando que quem espera em Deus nunca se decepciona, porque Ele não chega cedo nem tarde. Ele chega na hora exata, no tempo perfeito, no momento em que a tua fé já está pronta para receber. E eu encerro esta mensagem dizendo ao teu coração: confie, descanse, permaneça firme, porque o silêncio de Deus não é o fim. É apenas o prelúdio de uma nova canção. E quando o céu voltar a falar, você cantará com força, com autoridade, com gratidão, porque terá conhecido o Deus que, mesmo em silêncio, continuou sendo Deus.